Bom, vamos lá, alunos de economia. Hoje a nossa aula é sobre política fiscal. O que é política fiscal? São medidas que o governo ele adota para ajustar, então, seus níveis de despesas e de receita, né? Então, a política fiscal são ajustes que o governo ele faz nas despesas e nas receitas deles. É o gerenciamento, é como o governo gerencia as suas despesas e receitas. Os dois componentes principais do orçamento público, então, são as despesas e as receitas, né? Então, é com base nelas que o governo vai fazer sua política fiscal. Então, para entender melhor, primeiro, o que são despesas? Despesas são gastos relacionados à manutenção das atividades do governo, são dispêndios que o governo ele tem que ter para manter suas atividades. Então, que tipo de exemplo de gastos seriam esses? Gastos com previdência, né, social, com a dívida pública do Estado, né, do país, gastos com saúde, com educação, com trabalho, com assistência social, dentre outros. E o que são as receitas? As receitas é a parte boa, né? Porque assim, do lado dos gastos, né, o governo ele tira, na parte das receitas ele coloca, ele repõe. Então, receitas são os recursos financeiros que o governo tem à sua disposição para manter a estrutura dele, né? E também para oferecer serviços públicos para os cidadãos. Que tipo de serviços públicos? As escolas, o saneamento, a iluminação, né? Serviços de saúde, dentre outros. Bom, de onde o governo ele arrecada suas receitas, né? De onde vem o dinheiro do governo, melhor dizendo? Vem de aluguéis, de né, coisas do governo, de vendas de bens e serviços que o governo vende muitas vezes, mas a principal forma de arrecadação do governo é a tributação, impostos que são recolhidos pelo governo. E é justamente sobre essa tributação que nós vamos falar a partir de agora. Então, o que são os tributos? São as origens de receitas que têm por finalidade custear as atividades do Estado. Então, elas já são criadas para custear as atividades do Estado, né? Então, nós temos alguns tipos de tributos. O primeiro que eu vou falar são os impostos. O que são os impostos? Os impostos têm por fato gerador uma situação independente de uma atividade estatal específica, né? Então, o que gera o imposto? É uma atividade específica. Nela, o contribuinte não recebe contraprestação direta pelo pagamento. Indiretamente ele vai receber, mas não recebe diretamente. Então, que seria o caso, por exemplo, do IPTU e do IPVA. Então, como que eu sei que ele é o imposto? Ele tem uma atividade específica, né? O fato gerador dele, no caso do IPTU, seria para imóveis, né? Urbanos. E no caso do IPVA para veículos automotores. Bom, o contribuinte não recebe a contraprestação direta, quer dizer, eu não pago por um serviço assim, eu paguei e vou receber aquele serviço. Não, eu vou pagar o IPTU pensando que esse dinheiro vai para a manutenção, né, do local, só que é o governo que vai escolher como ele vai investir. Então, não é uma contraprestação direta, indiretamente eu sou beneficiada com isso, ou teria que ser, né? Na teoria, eu teria que ser beneficiada com isso. Mesma coisa do IPVA, vai para as estradas, tudo bem, mas eu não tenho essa contraprestação direta, né? Eu vou pagar e o Estado é que vai gerenciar como ele vai utilizar esse recurso. O segundo tipo de tributo, gente, são as taxas. As taxas, elas são cobradas pelos entes públicos e têm por fato gerador a utilização de algum serviço público, né? Então, a taxa você paga para utilizar algum serviço público. Então, eu coloquei aqui, por exemplo, uma taxa de coleta de lixo, né? Onde você paga para quê? Para assegurar que seu lixo vai ser coletado. Uma taxa de matrícula, onde você paga por quê? Porque você está matriculando, né? Então, uma taxa de matrícula na federal, por exemplo, na Universidade Federal. Aquilo ali vai para o governo, mas você está utilizando aquele serviço.
E o terceiro tipo de tributo são as contribuições. Ela tem uma destinação específica, né? Então, as contribuições têm um destino específico para ele, mas o valor cobrado, ele varia conforme a renda do contribuinte, né? Então, a contribuição, ele tem uma destinação, um destino próprio para ele, eu já sei para que eu tô pagando, para quem eu estou pagando, mas para cada um vai variar, o que você paga varia conforme a renda. Então, no caso, eu tenho contribuição para o AB, né? A contribuição para o AB, contribuição para o CREA, né? Onde ali você tem a destinação, nesse caso tem um valor fixo ali, mas alguns tipos de contribuição você vai pagar conforme ou você utilizou, conforme sua renda, né? Como seria a contribuição para o custeio de serviços de iluminação pública, dentre outros. Então, no caso das contribuições, você paga, você sabe para quem você está pagando, né? Mas o valor cobrado pode variar conforme a renda. Bom, se os gastos eles são maiores que as receitas, então como que vai funcionar a política fiscal do governo? Se os gastos do governo eles excedem as receitas, são maiores, o governo ele vai ter um déficit, né? E então o que ele tem que fazer? Ele tem que aumentar os tributos para aumentar suas receitas, né? A mesma coisa que acontece com a gente, por exemplo, se você gasta mais do que você ganha, o que você tem que fazer? Ou você diminui os seus gastos, ou então você aumenta a sua fonte de renda. No caso do governo, ele pode optar ali também por reduzir os seus gastos, né? Mas, em geral, o governo ele opta ali por aumentar algum tipo de tributação para que ele consiga aumentar suas receitas e suprir os seus gastos. Se as receitas elas são maiores do que os gastos, então o governo vai ter um superávit, né? E o governo pode reduzir a quantidade ou valor dos tributos cobrados, né? Então, se o governo vê que está sobrando dinheiro em caixa, ele pode então reduzir algum tributo para facilitar, né, para as pessoas. Nós temos dois tipos de política fiscal, que seria a política expansionista e a política contracionista. Na política fiscal expansionista, o governo ele estimula a economia, o crescimento do PIB e aumenta o consumo das pessoas, né? Então, seria uma política mais expansionista, onde ele vai expandir também, né, vamos dizer assim, os gastos também das pessoas. Numa política contracionista, há uma maior tributação, então o governo ele tributa mais, né? Ou então ele reduz os seus gastos públicos, então quando ele percebe que os gastos dele eles estão muitos, como eu falei no slide anterior, ou ele vai tributar mais as pessoas, ou então vai reduzir os seus gastos, né? E teoricamente ele também vai reduzir, consequentemente, né? Ele vai reduzir o consumo, né? Quando pesa mais tributo no bolso das pessoas, as pessoas têm que gastar mais dinheiro pagando impostos. E aí elas tendem a consumir menos, né? E a mesma coisa com os gastos públicos, quando ele reduz os seus gastos públicos, ele reduz também a questão de alguns serviços públicos para a população, ele desestimula o consumo, seria a política contracionista. Bom, eu coloquei também aqui nesse último slide uma diferença, né, entre política fiscal, monetária e cambial. Por quê? Porque existe muitas vezes a noção de que são as mesmas coisas e não são, tá? A política fiscal, que é a que nós aprendemos hoje, elas visam ajustar os níveis de gastos do governo, né? Então, fazer esse ajuste com gastos e receitas. Então, a política fiscal seria para isso. A política monetária e cambial, que nós já vimos também, né? A monetária, ela se preocupa com as medidas de controle de circulação da moeda. Política monetária, circulação da moeda. E no caso da política cambial, seriam ações destinadas a equilibrar a economia através das políticas de taxa de câmbio e operações cambiais. Então, não são os três tipos de política, elas não são a mesma coisa. Bom, pessoal, essas aqui são as minhas referências, tá? Então, sugiro, né, convido vocês a estarem utilizando também como referências para vocês, para consultar e aprender melhor. Então, tá bom? Obrigada. É isso. Até a próxima aula.